Declare com todo o seu coração. Graças dou por tudo que fizeste a mim. Graças dou. Aleluia. Aleluia. Como é bom agradecer, querido. Aleluia. Você pode se assentar. Enquanto nós adorávamos hoje, o Senhor me fez lembrar aquele texto da Bíblia que diz que o Senhor habita em meio aos louvores do seu povo. Mas a Bíblia também diz que é Ele quem coloca em nossos lábios um novo cântico. Deus habita no meio dos louvores que Ele mesmo produziu em nosso coração. Aleluia. Porque os nossos louvores são uma resposta à presença, ao amor, à graça de Deus. Deus não habita no nosso elogio por Ele, como se Ele precisasse da nossa validação. Deus habita no meio dos louvores, porque o louvor, querido, é a consumação da alegria. Amém? Você está aí? Você foi ainda emocionalmente levar as crianças no anexo? O louvor é a consumação da alegria, querido. O que isso significa, querido? Quando nós vivemos uma experiência arrebatadora, que nos encanta, quando a gente relata isso para alguém, quando a gente declara isso para um outro alguém, aquela alegria vivida é renovada, aquela alegria vivida é relembrada, mas muitas vezes nós experimentamos uma alegria ainda maior do que aquela que nós tivemos antes. É isso que significa que o louvor, ele consuma a alegria. O louvor é a consumação da nossa alegria, porque a Bíblia fala que nós fomos criados para o louvor da sua glória. Amém? Você pode dizer assim: Jesus. Diga mais forte, por favor. Diga: Jesus. Eu te amo, Jesus. Eu amo te louvar. O Senhor é a minha canção. O Senhor é a razão do meu louvor. Aleluia. Senhor, nós te adoramos. Nós te adoramos, Senhor. Isso também não vem de nós. Isso é uma graça que o Senhor nos dá. A nossa própria gratidão, Senhor, só é possível porque o Senhor nos capacitou a agradecer. O nosso amor por Ti só é possível porque o Senhor nos capacitou a Te amar. Como é doce a Sua presença aqui neste lugar. Feche os seus olhos. Feche os seus olhos. Sabe por que o deserto é um lugar de encontro com o Senhor? Pode ser um lugar de adoração, de celebração. Porque o deserto não tem distrações. Foi quando Moisés andou para o fundo do deserto, conduzindo o rebanho do seu sogro, que no meio do nada, do inóspito, do árido, ele viu algo extraordinário, uma sarça que queimava e não se consumia. E do meio da sarça uma voz falava com ele: Moisés, Moisés, tira as sandálias dos seus pés, porque o lugar que você está pisando é santo. Há uma presença aqui, há uma presença santa do Senhor. Feche os seus olhos para que nada te distraia, mas abra agora os olhos do seu coração. Abra os olhos do coração. O Espírito Santo está abrindo agora olhos de corações para ver a presença do Senhor. Aleluia. Somos gratos, Senhor. Gratos somos. Jesus, Jesus. Jesus, Tu és maravilhoso. Ensina-nos a se aproximar da Sua presença, Senhor, sem medo. Que
Que nós não sejamos como o povo que temeu subir à presença do Senhor, mas sejamos como Moisés que disse: Senhor, se a sua presença não for conosco, não nos faça sair deste lugar. Não vale a pena ir a lugar algum, ainda que seja uma terra que mane leite e mel, uma terra de delícias, nem que seja o cumprimento de promessas há tanto tempo esperadas. Se o Senhor não for conosco, não nos faça sair deste lugar, porque Tu és a nossa herança, o nosso galardão. Tu és o tesouro, Senhor, mais precioso. Tu és o tesouro mais precioso. Aleluia, aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Boa noite. Você está feliz? Diga amém. Querido, nós estamos no culto. Quando alguém perguntar para você como estava o culto esse domingo, você fala assim, ó: a presença do Senhor está aqui, amém?
muito mais profunda, é um sentimento de propósito. É para isso que eu nasci. Quando nós entendemos o propósito, ao invés de apenas esperar um benefício, a gente gasta recurso nosso, a gente entrega, a gente sacrifica, às vezes, o nosso conforto para viver, porque nós fomos criados com um propósito. Amém? Amém? Você está aqui? Bora. Eu costumo dizer, já que você veio, irmão, mergulha de cabeça. Já que você veio, já que você está aqui. Mas a gente precisa aprender. E nós falamos sobre isso. Estar neste lugar é maravilhoso. Estar neste lugar é incrível. Porém, entretanto, todavia, existem desafios, sim. Porque a gente está aprendendo a viver essa nova forma de se relacionar. A gente está aprendendo a confiar de novo. A gente está aprendendo tudo aquilo que era lindo começa a mudar. E começa uma fase chamada testes. A criança regride em alguns processos de maturidade que ela já tinha. Ela se comporta de forma mais infantilizada do que a idade que ela tem. Ela desafia a autoridade. Ela faz um monte de coisa. E aí os pais ficam desesperados. O que está acontecendo? Onde foi que eu errei? Será que era isso que eu devia fazer mesmo? Meu Deus, aonde eu fui me enfiar? Será que essa criança... Aí algumas vezes ela disse assim, elas dizem assim, você não é meu pai e minha mãe. Eu não queria estar aqui. E os pais ficam desesperados. É por isso que existe esse grupo. Daí bom, a gente vai para lá e fala, e chora, e ranha, daí um consola o outro. Mas sabe por que acontece isso? Porque elas começam a pensar, será que esse amor é real? Será que todo esse romance, essa coisa, será que é verdade mesmo? E lá dentro do coraçãozinho deles, eles começam a testar esse amor. Mas sabe o que eu descobri, querido, estando aqui, né? Esses 20 e poucos anos aí no ministério, servindo. Adultos também fazem isso. As pessoas chegam na igreja e olham aquela placa e diz Comunidade Cristã Ame. E elas entram aqui e elas sentem essa atmosfera de amor. E a gente abraça os visitantes. Amém? Você abraça os visitantes? Se você não abraça, se arrependa, pecador. Amém? Volta à prática das velhas, né, dos velhos caminhos. Então a gente abraça. E daí a pessoa logo está numa célula e ela está testemunhando e está falando, gente, eu nunca me senti tão amada, realmente essa identidade dessa igreja é uma bênção. Eu me sinto o amor de Deus aqui, mas daqui a pouco a insegurança bate e ela começa a pensar, mas será que se eles souberem quem eu sou de verdade, o que eu fiz, por onde eu passei, será que eles vão me amar mesmo? E daí começa as fases dos testes. A pessoa desaparece, aí o líder manda mensagem, os irmãos mandam, e daí não responde. Sai do grupo, volta para o grupo. Qualquer semelhança terá sido mera coincidência. Amém?
Eu sei que, né, não aconteceu na sua célula, né, mas nas que eu liderei já em várias, né. Aí as pessoas ficam, né, 3 anos, né, numa célula frequentando, mas não vinha no culto. Isso é a Neia. A gente sempre conta o testemunho da Neia. 3 anos na célula. Mas o culto não. Então a gente precisa aprender, querido, a amar. E Deus está nos chamando para viver isso. Você está sendo chamado para viver isso, amém? Tá tranquilo aí? A Neia está aqui. Então amar, querido, ser amado parece simples, mas não é tão simples assim. A gente pensa, não, tudo que eu quero é ser amado, mas quando o amor chega, a gente se assusta. Tem muita coisa. Aí conversando com a psicóloga dizendo assim, olha, a criança ela vai gradualmente se aproximando dos pais pretendentes, mas quando vai chegando perto, ela falou, não se assuste que de repente haja um distanciamento, aí os pais ficam todos inseguros, porque a criança fala assim, uau, é tudo que eu queria, chegou, e agora? E elas não têm uma condição emocional para lidar com tudo isso. Mas a questão é que nós adultos às vezes também não temos. A gente gosta de pensar que tem, mas a gente não tem. Mas calma. O amor está aqui. Só que o amor que está aqui, querido, sabe por que a gente pode ficar tranquilo? Porque o amor que está aqui não é um conceito de amor. E aí, é a primeira coisa que a gente tem que abrir mão quando chega aqui para ser família de Deus, é dos nossos conceitos. Não é sobre a nossa teologia de amor. Porque conceito de amor não ama ninguém. O meu e o seu conceito de amor não é capaz de amar ninguém. Conceitos não amam. Verdades teológicas não amam ninguém. Verdades teológicas não abraçam. Verdades teológicas não perdoam. E a gente chega cheio das nossas convicções. A gente chega cheio das nossas predisposições. Aí isso se revela quando a gente está se relacionando, está se envolvendo. E de repente vem algo que, pá, incomoda. Nego, pá. Piada interna aqui. Pá. Aí a gente rapidamente fala assim, olha, na minha opinião, eu acho que não é. Olha, eu acho que não seja bem assim. E a gente começa a se defender num lugar onde a gente simplesmente devia estar construindo junto. Onde a gente deveria estar interagindo para dizer assim, uau, vamos entender junto como é isso. Vamos entender como que a gente faz para viver isso aí. Mas pega na nossa insegurança e a gente fala, uau, opa. Mas o amor do qual nós estamos falando aqui, querido, o amor que nos inclui na família de Deus e nos ajuda a viver, nos ensina a crescer como família. Porque nós somos inseridos, queridos, só que eu entendi o seguinte, os nossos filhos naturais, gerados de forma natural, também precisam ser adotados por nós. Tem muitos pais que nunca adotaram os próprios filhos. Eu lembro, já contei aqui alguns anos atrás, mas eu lembro de um momento de oração, onde o Espírito Santo me fez uma pergunta clara e direta, falou, o que você estaria disposto a fazer pelos seus filhos? E eu disse, eu morreria por eles se preciso fosse. E eu tinha convicção disso, e às vezes a gente tem algumas convicções e a gente está equivocado delas. Só que aquele dia o Espírito Santo falou para mim assim, é verdade o que você está dizendo, eu vejo verdade no que você está dizendo. Meu peito, obviamente, que dúvida.
Mas daí o Espírito Santo muito graciosamente fez uma segunda pergunta: você estaria disposto a morrer pelos seus filhos? E é verdade isso. Mas a questão é, você está disposto a viver por eles? Porque tem isso também. Morrer pelos filhos é numa situação de perigo, numa situação eminente de morte, está disposto a se colocar no lugar deles, a dar a própria vida. Mas quantas vezes isso vai acontecer de fato? Espero que nunca com nenhum de nós. Muito raramente isso vai acontecer, uma situação de perigo onde a gente tenha que escolher entre a nossa vida e a vida deles. Graças a Deus a gente não tem que fazer esse tipo de escolha todo dia, amém? Mas se preciso fosse, a gente faria. Eu sei que você, pai, também faria. Mas a questão é, e o restante de todo o tempo que nós temos, onde o Senhor nos chama a viver, a estar presente, a estar inteiro ali. Lembra aquela mensagem do Marcelo que marcou um tempo nessa igreja? Você está presente quando você está com a sua família? Você está presente. Estar presente não é só com o corpo presente, mas com o coração presente, com a atenção presente. Era sobre isso. Deus falou: você está disposto a viver pelos seus filhos? Então a gente vai aprendendo, querido, que o amor não é sobre conceito. O amor é uma pessoa, amém? O amor é uma pessoa chamada Jesus. O amor é aquela pessoa que encontrou a mulher no poço, a mulher samaritana, e que gastou tempo com ela. Enquanto ela ficava falando de assunto que não tinha nada a ver, Jesus carinhosamente, pacientemente, foi tirando a camada, como o pastor Sérgio bem pregou aqui, dos preconceitos, da culpa, da acusação, foi tirando até chegar no centro de tudo aquilo que realmente importa, o coração. O amor é uma pessoa, amém? O amor é uma pessoa que ama, que abraça, que perdoa, que espera, que tudo suporta, que tudo crê, que tudo sofre. O amor é Jesus, amém? E nós estamos aqui nessa família. Aprendendo a ser família não é um currículo de como nós podemos nos tornar tão bons a ponto de merecer estar aqui, mas a questão é como nós podemos conhecer mais aquele que nos amou sendo nós quem nós somos. Amém? E o apóstolo Paulo vai dizer nesses versículos de 21 e 22 de Efésios: neste alguém, neste amor, que tem nome, que tem um olhar, que tem braços para abraçar, nele, todo esse edifício, que é a casa de Deus, bem ajustado, diga bem ajustado, cresce para ser um santuário dedicado ao Senhor. Nós precisamos, queridos, então entender o que é esse ajuste. Nós vamos precisar de ajustes, amém? Está tudo bem para você? Glória a Deus. Querido, ajustar-se aqui significa ter o mesmo padrão e a mesma definição e entendimento das coisas. O amor não pode significar uma coisa para mim e outra coisa para você, porque já não é mais sobre coisas, não é sobre conceito, é sobre uma pessoa. E agora, você e eu estamos conhecendo essa pessoa. E Ele vai nos ensinar a ser família. Olha que tremendo isso. Cristo, Ele é, a Bíblia diz que é essa pedra angular da casa. É uma pedra que sustenta toda a construção. Eventualmente, querido, a gente vai errar. Infelizmente, a gente vai errar. Inevitavelmente, a gente vai errar. Mas a gente tem para onde voltar. Nós temos para onde retornar, da onde recomeçar. Entender o ajuste na casa de Deus, como nós nos ajustamos,
não é o quanto nós nos ajustamos às pessoas ao nosso redor para se tornar a média da opinião prevalente aqui neste lugar. Porque todo mundo tem medo disso, querido. A gente tem medo de abrir mão das nossas convicções, porque a gente pensa assim: se eu abrir mão das minhas convicções, eu vou ser engolido, a minha individualidade vai ser destruída, e eu vou ser uma massa de manobra aqui. E infelizmente isso acontece muito, não só na igreja, mas na igreja inclusive. Mas querido, esse ajuste não tem a ver com um ajuste para se enquadrar num sistema humano, mas um ajuste para se encaixar na pedra angular que é Jesus. Quando a gente sair do trilho, a gente precisa saber para onde voltar. Amém? Quando a frustração vier, e ela virá, querido, a gente precisa saber para onde voltar. Porque eu poderia dizer, venha, né? E agora na outra mensagem eu falei, tá se falando muito em igreja família, e a gente vê placas por aí, e eu não estou julgando isso, né? Venha ser família com a gente. Mas a questão é, o que se quer dizer quando se fala venha ser família com a gente? Porque família tem BO. Eu não sei a sua, né? Mas a minha não é perfeita. Venha ser família conosco. Ministério fulano de tchau, do tal church, né? Uma família feliz diante de Deus. Amém. É isso mesmo. Mas a questão é, na família de Deus haverão ajustes. E Paulo gosta muito dessa expressão, ele vai usar isso em Efésios 3 também. Se eu não me engano, no versículo 17, ele diz: todo o corpo bem ajustado pelo auxílio de toda junta e medula efetua o seu próprio crescimento em amor. Ou seja, bem ajustado. Diga bem ajustado. Glória a Deus. A gente vai precisar de ajustes. Dá um aperto nos parafusos aí. Mas fica calmo. Fica tranquilo. Não é sobre matar a sua individualidade. Pelo contrário. Tudo que é apoiado em Cristo ganha vida, ganha brilho. O que vai ser tirado de nós, queridos, são as nossas ilusões, são os nossos preconceitos, são os nossos enganos. A gente vai ser ajustado, a gente vai sendo ajustado para entender o amor de Deus, mas não mais aquele amor conceito. Que afinal de contas, querido, eu falei ainda de manhã, eu falei, nem sei se existe ainda concurso de Miss. Existem essas coisas ainda, Val? Você que está nesse meio da moda, Mas assim, é quase clichê, né? Todo discurso de Miss, o que você quer? Eu quero a paz mundial, né? Toda Miss quer a paz mundial, que haja amor nos corações. Época de Natal, estamos em época de Natal, as canções falam disso. E eu estou mergulhado nesse ambiente de Natal, né? Esses últimos dias. Estou aprendendo a amar o Natal como nunca amei antes. Né? Por causa de uma pessoa. Uma pessoinha. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Quem está entendendo, diga amém. Aí o Pai nos coloca aqui na família de Deus. E a gente vai aprender o amor, convivendo com essa pessoinha que está do teu lado. Olha aí para o teu lado esquerdo, direito, para frente, para trás. É com esse aí mesmo, não tem outro. É o que tem para hoje. Ó, Johnny, Desculpa, Johnny, é o que tem para hoje. É nós. Mas é maravilhoso porque a gente vai aprendendo que esse ajuste, ele não é apenas uma conveniência para fazer um sistema funcionar. Ele é extremamente pessoal. Porque esse santuário de Deus,
que é a família de Deus, é o lugar onde Deus habita, ele é dedicado a Deus. Não é dedicado a nós, mas calma. A gente pensa, uau, mas eu achei que a igreja era um lugar para ser bênção para mim, para eu, conseguir minha porta de emprego, conseguir o casamento, ou restaurar o meu casamento, e Deus faz tudo isso. Mas antes de tudo, é um santuário dedicado aos interesses de Deus. Não é dedicado aos nossos interesses pessoais, individuais, nem mesmo aos coletivos. A gente reúne aqui e a média dos nossos interesses a gente vai... Isso aqui não é uma maçonaria gospel. É um santuário dedicado a Deus. Só que qual que é a beleza disso, querido? Deus sabe o que é melhor para nós. Será que eu me arrisco de novo? Não. Deus sabe o que é melhor para nós. Já puxou lá. Puxa aí, né? Só para dar o tom. É melhor para mim. Canta aí. Deus sabe o que é melhor para mim. Sua vontade é boa, perfeita, agradável. Só Deus sabe o que é melhor para mim. Amém. Deus sabe, só que a gente pensa que sabe. Às vezes, querido, aquilo que a gente chama de bênção, Deus chama de maldição. Sabe por quê? Porque tudo que rouba o nosso coração dele, jamais vai ser bênção. E a gente, nós, somos uma fábrica de ídolos. A gente consegue, o ser humano consegue idolatrar tanta coisa. A gente consegue pegar as bênçãos de Deus e colocá-las no lugar de Deus. É por isso que esse santuário é um santuário dedicado a Deus. Não é porque Deus não está nem aí para as nossas necessidades, porque Deus não se importa com as nossas demandas. É porque Deus sabe o que é melhor para nós. Alguém já disse, ai de mim, se Deus tivesse respondido positivamente a todas as minhas orações. Ai de nós, querido. Quanta coisa eu já pedi para Deus, querido, que hoje eu digo, Deus, obrigado porque o Senhor disse não. Eu lembro de uma das situações mais marcantes na nossa vida, quando os meninos eram pequenos, abriu-se a possibilidade da gente ir embora do país. E tudo era lindo, querido. Tinha cara de bênção, jeito de bênção, cheiro de bênção. E sabe o que foi pior? Eu fui falar com um pastor. Falei, vou pedir um conselho de alguém, porque às vezes a gente está achando que é e não é. Eu cheguei, falei com o pastor, disse assim, olha, a situação é essa, a gente está pensando e tal. E o país era o Canadá. A gente iria para o Canadá, ir embora para morar. Aí eu falei para o pastor, ele não me disse nada, pegou um telefone e falei, vai jogar em mim. Falar, né? Acorda, sua anta, né? Não, ele pegou um telefone e começou a ligar. E eu falei, o que está acontecendo? Vai chamar a polícia, vai ligar para um psiquiatra para me internar, o que vai? Oi, fulano, tudo bem? E eu... Seguinte, sei que você está aí no Canadá, está dirigindo um ministério. Eu falei, caraca, ele estava ligando para um amigo pastor no Canadá, dizendo assim, estou com um casal aqui, é líder na minha igreja, é bênção, tem um lugar aí, você cuida deles. Aí, eu falei, uau, se o pastor está dizendo isso, o pastor já está arrumando contato para mim lá. É Deus purinho. Fechou. Aí Deus falou assim, não. E essa é uma das coisas que até hoje eu agradeço, querido. Eu não sei aonde eu estaria se nós estivéssemos lá. Depois,
Muita gente não sabe, mas nessa região lá, a região de Quebec, no Canadá, há uma prevalência de alcoolismo, de vício, muito grande. E um casal conhecido nosso que foi para lá, depois de alguns anos, relatou que os filhos estavam dependentes de álcool. Tinham se envolvido. Significa que iria acontecer conosco? Não sei. Mas uma coisa eu soube, querido, não era a vontade de Deus para mim. Não era a vontade de Deus para mim. Era uma fuga. Depois eu entendi, eu estava tentando fugir de coisas que eu não queria enfrentar. E quando a gente não enfrenta aquilo que precisa enfrentar, os problemas vão com a gente para onde a gente for. Agora você imagina lidar com inseguranças, com coisas não tratadas no coração, longe da família, longe de uma comunidade que te conheça, que te olhe nos olhos, que te confronte. Eu teria me perdido, queridos. Eu teria me perdido. Mas Deus sabe o que é melhor para mim. Deus sabe o que é melhor para nós, queridos. Então não se assuste, você está aqui, está passando coisas desagradáveis, você fala, não é isso, eu sei que Deus me ama, mas eu não queria estar vivendo isso, eu queria estar em outro lugar, eu queria estar, talvez, querido, talvez você esteja daqui a pouco, mas lembre-se, Deus sabe o que é melhor para nós. Deus sabe. E é no corpo, querido, na família de Deus, que Ele vai escrevendo a nossa história. Enquanto Ele molda. A sequência do versículo 22 diz assim, nele nós somos edificados juntos. Diga juntos. Diga juntos. Eu sei que às vezes a gente não quer estar junto. Vamos ser sinceros, querido. Às vezes eu não quero estar junto. Não. Só eu, né? Sei que não acontece com você. Não. Eu já orei várias vezes, Senhor, não é, eu prefiro ir sozinho, Deus. Eu sinto que sozinho eu corro mais rápido. Às vezes corro em direção à parede. Pum. Mas é juntos. Juntos nós somos edificados para ser morada de Deus no Espírito, querido. Deus vai nos moldando para encaixar no seu santuário, querido, nessa dinâmica de encontro. Diga encontro. Com amor, Deus está nos ensinando, amém? A gente pode errar, amém? A gente só não pode se iludir. Só não deveria se iludir. Mas nessa dinâmica do encontro, querido, às vezes Deus vai tirando coisas de nós para nos encaixar, porque a Bíblia diz na Epístola de Pedro que nós somos pedras vivas. E ele também usa essa mesma analogia de uma construção espiritual, no qual nós somos encaixados. Você e eu somos pedras, a gente não é tijolo, amém? Glória, você pode dar um glória a Deus por isso? Tijolo, tudo igual. Gente, ser tudo igual é muito ruim. A diversidade é linda, essa multiplicidade. O texto em Efésios diz que por meio da igreja, Deus há de manifestar a sua multiforme sabedoria, tanto a anjos quanto a homens, amém? É nisso aqui, essa diversidade de dons, de personalidades, de histórias. Nós somos pedras vivas e Deus vai nos moldando para se encaixar, para ajustar no corpo. E a gente pensa assim, não, poxa vida, então eu estou abrindo mão de quem eu sou para que a coletividade possa funcionar. Mas deixa eu te dizer uma coisa, presta atenção nisso. Você acredita no que você cantou? Você acredita que Deus sabe o que é melhor para você? Amém? Mas nem sempre, querido, o sentimento, às vezes a nossa convicção de fé vai colidir com aquilo que a gente sente. E a gente precisa aprender a lidar com isso, amém?
Se a gente entrar em crise todas as vezes que a gente sentir alguma coisa que vai de encontro à nossa convicção, a gente não avança. E a gente vai sentir. Eu estou dizendo aqui, às vezes eu sinto, às vezes eu já que essa ida para o Canadá era uma tentativa de fuga do ministério. Eu não queria estar no ministério. Eu tinha desistido. Eu estava naquela época, assim, Deus, eu tinha traçado um plano, toda uma história linda, um alvo, assim, ó, vai ser assim. De repente tudo mudou e nada mais fazia sentido. Eu falei, não. 4 anos numa faculdade de teologia, a faculdade terminou e tudo aquilo que era para se concretizar ali já não existia mais de quando eu comecei. Então eu quis fugir, querido. Mas daí Deus me colocou naqueles 7 anos, lembra dos 7 anos? Lembra da história? Não me faça contar de novo. Deus me coloca naqueles 7 anos dizendo, olha, as coisas vão acontecer, mas existem ainda 7 anos para tratar coisas das quais eu queria fugir. E eu sei que tem muita gente aqui que já pensou em fugir essa semana. Mas você veio. Estou falando sério. Você veio para este lugar. E aqui, querido, há segurança, há o amor em pessoa. Há um amor que não é um conceito, é uma pessoa que olha para a mulher no tanque e sabe que ela tinha 6 maridos e não chegou acusando ela, chamando ela de adúltera, de promíscua. Ele disse para ela, dá-me água. Talvez você está aqui pensando, eu não valo um copo d'água, e Jesus está dizendo para você, me dá um pouco d'água. A gente quer fugir, mas o amor em pessoa nos abraça. É por isso que a gente precisa estar aqui, querido, porque o sentimento vai colidir com a nossa convicção, ele vai estar tirando de nós coisas, e o sentimento é que ele está matando a gente, que está matando a nossa individualidade, que está matando quem nós somos. Mas, deixa eu te dizer uma coisa, a gente pensa que o interesse é para o corpo, tem a ver apenas com o corpo, para a construção ficar bonita, mas enquanto Deus nos molda, nos talha, para encaixar naquele lugar, a forma que se apresenta no final é tudo que nós queríamos ser, mas a gente não sabia. Querido, hoje quando eu olho para a minha vida, eu vejo algumas coisas e não estou pronto, não julgo ter alcançado. Como diz Paulo em Filipenses 3, longe de ter alcançado, mas eu olho para trás e vejo que eu sou aquilo que eu desejava lá atrás, mas eu não sabia expressar. E eu sei que amanhã eu serei aquilo que hoje meu coração deseja, mas talvez não tenha palavras para expressar, porque ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas quando Ele se manifestar, seremos assim como Ele é. Então Deus está talhando a gente pensa que Ele está tirando coisas, que Ele está matando o nosso sonho, que Ele está matando aquilo que a gente queria ser. Mas no fim, querido, Ele há de concluir a boa obra que começou em nós. E a gente vai olhar, querido, e vai ver que aquilo que nós nos tornamos, né, Neide? Era tudo que a gente queria ser, mas não sabia. Querido, nós não sabemos ser amados, e às vezes a gente resiste ao amor, a gente resiste a esse amor, a gente quer fugir dele. Mas a gente canta aqui uma canção que o amor é dele como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão. Assim como nenhum outro. Essa garra, querida, ela vem e nos fere. Quem assistiu aqui o filme da série As Crônicas de Nárnia, o retorno do peregrino da alvorada lá, do navio? Quem não assistiu? Levanta a mão. Recomendo.
assista os filmes todos das Crônicas de Nárnia. É uma analogia ali. Mas nesse filme especificamente, eu vou ter que contar um spoiler, você que não viu, desculpa, está antigo já o filme. Mas eles atracam numa ilha, e nessa ilha tem um tesouro. Muito ouro, muitas joias. Mas o problema é que tem um dragão que guarda esse tesouro lá. Aí um dos personagens, chamado Eustáquio, ele vagando, ele se dispersa, ele não devia nem ter saído de perto da tripulação. Ele, para variar, desobediente, como a gente geralmente é, ele se afasta da tripulação e começa a vagar pela ilha. E de repente ele encontra o lugar do tesouro. É muito ouro, dá para nadar, objetos, joias, taças de ouro. Ele fica encantado com aquele tesouro, e ele vai tentando pegar e guardar aquilo, e entre as coisas que ele pega um bracelete e coloca no braço. Mas quando ele coloca aquele bracelete, daqui a pouco ele começa a perceber que está incomodando aquilo, e ele não sabe por que aquilo está apertando o braço dele. E a maldição daquele tesouro é que toda pessoa que nele tocasse, que tentasse se apropriar dele, se tornava aquele dragão. E quando ele se vê, ele tinha virado aquele dragão. E ele tenta se aproximar de novo das pessoas, e as pessoas veem o quê? Dragão. E eles têm medo, e eles começam a atirar naquele dragão. E ali, durante um processo longo, ele fica tentando se comunicar com eles e dizer: sou eu, e eles já não veem mais o menino Eustáquio, eles veem o dragão, e o desespero dele é terrível. E no momento que ele está já quase desfalecendo, Aslan, que é o personagem ali, um leão, aparece. E o filme não retrata tanto quanto o livro. Eu recomendo que você leia o livro, existe o livro, As Crônicas de Nárnia. Mas no livro descreve um processo. O leão chega e começa a falar com ele. E ele, antes do leão chegar, ele tentou arrancar aquelas escamas para voltar a ser menino. E ele arrancou. Mas quando ele olhava, elas tinham crescido de novo. E ele não dava conta de mudar. Isso fala, querido, da nossa incapacidade de mudar a nossa natureza. Quantas vezes você já tentou mudar na força, na unha, na própria unha? Não, eu vou mudar, agora vai ser diferente, agora eu não volto atrás. E ele empreendeu um grande esforço, mas ele, exausto, percebia que a pele, aquela casca voltava. Então Aslan chega. E Aslan fala assim: você quer que eu te liberte? Ele diz sim. E Aslan então o ataca e começa a arrancar aquelas escamas do dragão com as suas garras, com a garra do leão. E ele vai arrancando, e as camadas que Aslan, que é o símbolo de Jesus, ali arrancam, essas não voltam mais. E no final, querido, ele está sem aquela pele de dragão, ele é um menino de novo, mas a sua própria pele está toda ferida, está toda machucada, ele está nu. E Aslan pega ele e joga ele no mar. Você já imaginou pular numa água salgada, com a pele toda... Aí a descrição dele é assim, fala assim: é a maior dor que eu já senti, mas também um alívio indescritível. Porque aquelas águas não tiraram só a pele do dragão, que era a forma visível, mas tiraram o engano do coração dele. Às vezes a gente pensa que Deus está nos matando, querido, e Deus está arrancando com a garra. O processo parece violento, parece uma agressão, mas é amor. Amém?
Amém? Às vezes você está, do outro lado do planeta, Lindóia? Sem comunicação, sem telefones, sem internet, sem falar japonês, O Ryoji ainda se... E de repente vocês descobriram que Deus também ouve orações no Japão. E Ele cuidou de tudo, amém? Vocês estão aqui. Queridos, é nesse contexto que Deus vai nos moldando. E aí Deus pega a nossa vida e lança luz sobre ela. A nossa vida fragmentada e quebrada. A nossa vida que a gente tem vergonha de apresentar, porque a gente fala: olha o que eu fiz, olha o que eu me tornei. E Deus faz de nós um prisma. Quem já viu um prisma aqui? Aquela pedra, tem várias formas, mas a ideia é que a luz entra por uma face do prisma e ela se multiplica, ela se divide na saída. A luz de Deus lançada sobre a nossa vida revela facetas de Deus que o mundo precisa conhecer. Mas existe um outro instrumento também chamado caleidoscópio. Quem conhece? Esse mais gente conhece. Foi descoberto por um físico, por acaso, mas ele se popularizou como um brinquedo. De início era um tubo de papel mesmo, com fragmentos de espelho, pequenos fragmentos de espelho dentro, colocado num certo ângulo. À medida que a luz incide naquele tubo, ele projeta formas desconhecidas, que até então ninguém conhecia, formas lindas. E muita gente passou a se inspirar, arquitetos, artistas, nas formas projetadas pelos caleidoscópios. Queridos, o que acontece? A nossa vida, de todos nós, sem Cristo, é esse espelho quebrado, esse espelho todo moído. Aí Deus pega esses espelhos, Ele organiza num tubo, que é a sua família, que é a igreja de Deus, amém? Você está aqui? Deus coloca nesse lugar e lança a luz dele sobre nós. E aquilo que era feio, que era vergonha, que era indignidade, se transforma em testemunho, se transforma em gratidão, se transforma em alegria, se transforma em anúncio, em mensagem para o mundo. Aquilo que nós nos envergonhávamos, que nós queríamos esconder, as coisas quebradas da nossa vida, a luz de Deus, o amor de Deus como luz, projetado nisso, no lugar certo, no lugar que Deus escolheu, no lugar que Deus planejou, onde Ele encaixou cada um de nós aqui. Então a luz dele vem e brilha, e formas lindas, inesperadas se revelam. Então, querido, esse ano 2024, Deus já tem feito tanto isso, mas eu percebo no meu espírito que o ano de 2025, nós vamos ir para lugares profundos no entendimento desse amor, querido, mas debaixo dessa leveza, debaixo dessa liberdade, debaixo dessa esperança. Queridos, e essa casa vai se encher, querido, porque nós não precisamos disso para afirmar a nossa identidade, mas porque essa luz de Deus refletida em nós vai atrair muitos para este lugar, amém? Então, não tenha medo de mostrar a sua história, não tenha medo de mostrar o que Ele está fazendo em você, não tenha medo de permanecer neste lugar, apesar de você se sentir inadequado às vezes, se sentir incapaz, incompetente para isso. Deus nos colocou aqui, amém? Ele está lançando a sua luz sobre nós, Ele está projetando o seu amor sobre nós, e neste cenário que Ele planejou, a sua multiforme sabedoria e o seu amor se revelará ao mundo. Essa cidade precisa do nosso ame. Essa cidade precisa do nosso ame, porque não é sobre a perfeição do nosso amor, mas é a perfeição do amor que nos alcançou, que pode alcançar as pessoas lá fora, amém?
Então não tema, não tenha medo de chamar, não tenha medo de chamar aquele que está ferido com a igreja, daquele que é cético, daquele que é incrédulo. Chame, porque todos querem amar e ser amados. E o amor, que não é um conceito, o amor que é uma pessoa, está aqui nos abraçando, está aqui nos perdoando, está aqui nos conduzindo, está aqui nos corrigindo, está aqui nos sustentando, está aqui nos encorajando e lançando para o propósito para o qual Ele nos chamou. Fica firme. Mas mais do que isso, mais do que ficar firme e segurar na cadeira, querido, celebra. A palavra é celebração. Querido, o símbolo mais usado na palavra de Deus para esse encontro, para esse chamado para a família de Deus, é bodas, é festa. Deus chamou o povo do Egito para uma festa. Deus, no Novo Testamento, Jesus fala sobre as bodas do Cordeiro, fala sobre o rei que preparou uma festa e disse: ide por todo lugar, pelos caminhos, pelos becos, pelas vielas, chama todo mundo para a festa. Há uma celebração. Em nome de Jesus, todo conceito religioso, de medo, de obrigação, que existe sobre a igreja na sua mente, caia por terra em nome de Jesus. Festa, celebração, Gabriel, celebração. Quero ver você dando aqueles pulos, aqueles mortais teu lá, Gabriel, aqui ó, na dança, aqui, espontâneo, você e a Dani aqui, bem louco, porque aqui é lugar da festa, amém? Posso ouvir um amém? Glória a Deus, é festa, é gratidão. Nós estamos num tempo de celebração. Não sei se a Simé falou agora aqui de tarde, mas de manhã falou celebração. A gente está celebrando. É sobre celebração. É por isso que esse culto de domingo chama-se culto de celebração. Porque nada traduz melhor o que nós estamos fazendo aqui do que celebração. Não merecíamos estar, não tínhamos condição de estar, não sabíamos que precisávamos estar, mas Ele nos chamou. E alguns vieram arrastados assim ó, pelo colarinho, se debatendo, dizendo eu não quero. Mas quando chegou aqui, viu a mesa preparada. O anfitrião é a pessoa mais digna que você já viu, mais bela, com uma santidade que resplandece, mas ao mesmo tempo atrai. Uau! Com uma luz que ilumina os mais profundos pecados do meu ser, mas ainda assim eu quero estar perto dele. Este lugar de festa que Ele nos chamou para a sua família, a família de Deus. Nele nós estamos sendo edificados juntos para ser habitação de Deus no Espírito. Aleluia! Se coloque de pé no seu lugar e vamos celebrar aqui. Vamos celebrar um pouco nosso não oficial culto de Natal hoje. Aleluia. Ele veio, Ele está aqui. O amor em pessoa está aqui, a pessoa do amor. Vamos celebrá-lo. Aleluia. Enquanto isso, vai fechando os seus olhos. Vamos cantar Graças Dou mais uma vez. Vamos dizer, Jesus, você pode celebrar isso? Amém? Aleluia.
razões para louvar, mil canções de amor para cantar. Jesus, o tão grande amor que recebi, pela graça que me atraiu, por me perdoar sem merecer. Jesus, por regenerar meu coração e me dar a paz sem fim, pelas grandes obras de tuas mãos, Jesus. Graças dou, Jesus. Graças dou, Jesus. Graças dou por tudo que fizeste a mim. Graças dou por me socorrer nas aflições, por saber que nunca estou só, pelo teu cuidado que é sem fim, Jesus. Ao autor da minha salvação, meu amado, meu Senhor, seja minha grata adoração. Jesus, 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 graças dou, Jesus, graças dou, Jesus, graças dou por tudo que fizeste a mim. Graças dou, graças dou, Jesus, graças dou, Jesus, graças dou por tudo que fizeste a mim. Graças dou, Jesus, graças graças dou, Jesus, graças dou, Jesus, graças dou por tudo que fizeste a mim. Graças dou. Vamos mais uma vez. Vamos mais uma vez. Vamos lá. Pegue na mão da pessoa que está do seu lado aí. Vamos cantar juntos isso. Vamos nos conectar aí. Graças dou, Jesus, graças dou, Jesus.
totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. querido irmão, Eu preciso de ti, querido irmão. precioso és para mim, querido irmão. Aleluia, aplauda o Senhor. Aleluia. Que o grande amor de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor, manifestado por meio do seu Espírito que em nós habita, esteja sobre todos nós, hoje e sempre. Amém. Abrace 65 irmãos. Se tiver tudo isso. Somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor.